observarmos, meus irmãos, que talvez isso hoje, para nós, soe um tanto mais fácil, já que nós sabemos que Cristo morreu e ressuscitou. Esta é a base da nossa fé, é a base da nossa esperança. Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente só encontra mesmo esses dois caminhos: o caminho da vida e o caminho da morte. E Jesus passou por esses dois caminhos para vencer e nos trazer esperança. Nenhum de nós podemos viver em Cristo sem esperança. Ainda que o mundo seja muito turbulento como é, e cada dia que nós vamos vivendo, o mundo vai ficando mais turbulento, e as turbulências vão chegando à nossa volta. E o importante de tudo isso é que essas turbulências, que elas estarão certamente bem próximo de nós, e quanto mais se aproxima a vinda de Jesus, mais essa turbulência chega mais perto da igreja. É natural que isso aconteça, mas é importante lembrarmos qual é a nossa resposta para essa situação em que nós estamos vivendo. Vejamos o seguinte: Paulo escreve esses versos, e o verso 14 do capítulo 4, onde lemos: porquanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com Ele os que neles morreram. Agora vamos parar para pensar um pouquinho, irmão. Como foi que Jesus ressuscitou? Como é que você vê a sua vitória em Cristo Jesus? Paulo diz: se nós esperarmos em Cristo somente nesta vida, nós somos os piores de todos os homens. Por quê? Porque nós pregamos uma coisa para os outros e vivemos outra. E nós precisamos urgentemente crer naquilo que a palavra de Deus nos transmite. Se a Bíblia diz que Cristo morreu e ressuscitou e está vivo, e a Bíblia diz que todos aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão com Ele, temos que crer nisso, para não nos preocuparmos muito com aquilo que há de vir. A igreja de Jesus Cristo, ela precisa estar preparada, ela precisa estar alerta. Cada crente, no seu dia a dia, na sua vida, no seu caminhar, precisa estar despertado para o arrebatamento. A qualquer momento, irmãos, a qualquer momento, nós não estaremos mais aqui. Todavia, parece que muitos de nós estamos tanto mais preocupados em correr atrás das coisas que perecem do que das coisas que permanecem. Não podemos deixar de fazer planos para a nossa vida terrena, pois nós vivemos e precisamos disso, mas não devemos pôr na nossa mente, no nosso coração, a primazia, se ocupar demais das coisas que perecem. Precisamos nos ocupar mais nas coisas que são para a vida eterna. Precisamos olhar mais para a palavra de Deus. Meus irmãos, olhamos para o que está acontecendo à nossa volta, observamos o que é que está acontecendo. Dá uma olhada no mundo e veja a condição que o mundo vai caminhando. E a igreja está conosco. A Bíblia diz que enquanto esta igreja estiver no mundo, o Espírito Santo nela resiste à ferocidade do mal. E é bom nós atentarmos para o que diz o Espírito Santo nesta última hora, que nós não nos acomodamos, que nós não ficamos desapercebidos. Jesus está voltando. Mas infelizmente tem muitos crentes que talvez fiquem pensando: olha, mas desde que eu me converti,
de olhos. Sabe, meus amados irmãos, eu não sei se alguém já viu uma lagarta virar borboleta? Porque a lagarta vira borboleta, né? Quer dizer, a lagarta desaparece para sair a borboleta, né? Mas é muito difícil de uma lagarta sair do casulo, viu? Que trabalho que dá. Mas quando ela sai, não tem nada mais belo do que uma borboleta voando. E quero dizer para os irmãos, nós vamos sofrendo uma transformação daquela natureza velha lá para trás, para uma natureza nova em Cristo Jesus, para podermos voar para a glória eterna, para podermos subir ao encontro do Senhor. Nós precisamos ir experimentando essa transformação dia a dia na nossa vida. Precisamos ter essa convicção na nossa vida, que o dia de ontem já é passado, e que hoje eu estou mais perto da volta de Jesus do que estava ontem. É preciso observar essas coisas que Paulo escreveu essa carta aos Tessalonicenses, justamente chamando a atenção para essa transformação, para esse preparo da igreja para subir ao encontro do Senhor. Olha, ele diz aqui: afirmamos a todos vocês, pela palavra do Senhor, que nós, e olha, eu gosto disso aqui, viu? Paulo escreveu isso há tempos, mas já naquele tempo, ele dizia assim, ele se incluía dentro daquele grupo de gente que não ia morrer, que ia ser arrebatado. É por isso que ele não diz vocês. Paulo não está escrevendo para uns leitores do futuro, ele está escrevendo para a igreja de Tessalônica, e ele está ali preso, mas dizendo à igreja: olha, nós que somos contemporâneos, nós que estamos vivendo nessa época, nós que ficarmos vivos, ou que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não vamos subir primeiro que os que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o soar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, para cumprir a promessa de Deus, a promessa de Jesus Cristo na minha e na sua vida. Amados irmãos do Senhor, Jesus está voltando. É importante estar apercebido disso a cada manhã, é importante estar apercebido disso a cada noite, é importante perseverar na doutrina da palavra de Deus, perseverar nos princípios éticos da vida cristã. É importante vivermos de tal maneira que, ao soar da trombeta, no abrir e fechar de olhos, nós já não estaremos mais aqui. É para isso que nós servimos ao Senhor. É a mesma coisa, meu amado irmão. Imagine vocês que nós, qualquer um de nós, podemos perder tudo o que ganhamos por coisas pequenas, mas o Espírito Santo, aquele ajudador, o consolador da igreja, Jesus deixou ele na minha e na sua vida para nos ajudar a esperar a volta de Jesus. E quando nós precisamos do Espírito Santo, irmão, como nós precisamos deste amigo, porque agora a vinda de Jesus, a Bíblia diz que ele virá nas nuvens do céu, e a igreja subirá ali ao encontro dele nas nuvens do céu. Jesus não vai pisar aqui na terra, não. A segunda vinda de Jesus agora se reparte em duas partes. Uma, ele vem nas nuvens para arrebatar a igreja, e este movimento do céu se abre para que a noiva suba ao encontro do noivo, tal qual aquela parábola das 10 virgens, aonde todas elas saem à espera do noivo. E eu gosto muito daqueles versos
mais uma totalidade de crente, porque 10 da nossa matemática é o número inteiro. E esta parte, esta totalidade desses números, a Bíblia diz que todos, ou seja, todos aqueles estavam esperando o noivo. Todos. O texto bíblico da parábola chama de alguns prudentes e outras loucas, mas o certo é que todas elas tinham a lamparina acesa. Todas. A lamparina estava acesa. Mas acontece, irmão, que o noivo não vai vir aqui na terra. O noivo virá nas nuvens do céu. E é preciso o azeite da reserva para subir ao encontro do noivo. É por isso que só aquelas virgens que tinham reserva de azeite, é que quando ouviu-se uma voz à meia-noite, quando à meia-noite o Espírito gritou: aí vem o noivo! Todas elas que estavam cochilando, levantaram apressadas, pegaram as suas lamparinas, mas o noivo vinha num cortejo ainda lá, como se lá estivesse nas nuvens. O noivo está chegando. E se nós fizermos uma visão daquele momento, talvez aquelas noivas estivessem num lugar reservado. Isso é um pensamento meu. E talvez quando alguém gritou: lá vem o noivo, e era comum o noivo vir com uma comitiva cantando e fazendo festa, talvez elas olhassem assim pela cortina da janela, né? E eu visse o noivo vindo lá longe, meia-noite. Aí, mas elas precisavam ir ao encontro do noivo. Mas qual não foi a tristeza de algumas, que quando olharam para o fogo que tinha e o azeite que tinha, diz assim: o nosso azeite não dá para sair daqui e encontrar o noivo ali. E corre buscar azeite com as outras diz: não, vai que falta para vocês e para nós, vocês vão comprar onde vocês quiserem. E enquanto elas foram, as outras foram ao encontro do noivo. E elas foram buscar azeite não sei aonde, mas quando voltaram, não tinha mais jeito. Ou seja, é preciso estar preparado, porque na hora que o noivo estiver vindo, não há tempo de preparar-se para coisa alguma. É preciso atentarmos, meus amados irmãos, que os dias que nós estamos vivendo é os últimos momentos da história da igreja na face da terra. É os últimos momentos do período chamado período da graça, aonde a salvação não depende de outra coisa senão entregar a sua vida a Jesus e ser fiel a Ele todos os dias. É grátis, não precisa pagar nada. Jesus já pagou na cruz do Calvário, mas é preciso que aquilo que Ele nos deu seja preservado em nós. E o único meio, o único recurso é uma situação dessa que nós vamos ver. Olhe bem o perigo das inserções de pensamentos errados que entram dentro da igreja. É o caso da igreja, dos irmãos, desses crentes que tentavam tirar dos irmãos a esperança de que depois da morte eles haveriam de ressuscitar e encontrar-se com o Senhor. Quantas coisas que o mundo vem inserindo dentro da igreja, tentando tirar a esperança do crente, tentando tirar a tua alegria da salvação, tentando tirar o prazer que você tem de estar na casa do Senhor. É um pouco lá em casa, é um pouco no trabalho, é um pouco com o vizinho, é um pouco não sei aonde. Todo mundo quer tirar a esperança da vida do crente e servir ao Senhor Jesus. E só o Espírito Santo é que é o ajudador da igreja do Senhor. Só o Espírito Santo. Então há um conselho bíblico: acautelai-vos, que
engano, porque não será assim antes que venha a apostasia, pensamentos que destroem a fé, costume que enfraquece a fé, ideias que deturpam o Evangelho de Cristo, e nós vamos enfraquecendo. É tão pequena as inserções que às vezes quase não se percebe o perigo. E Paulo faz esse conselho aos irmãos, e é por isso, meus irmãos, que ele aqui diz aqui nesse versículo 5, ou no capítulo 5, que, caros irmãos, não precisa dizer nada a questão dos tempos, pois vós mesmos sabeis que o dia do Senhor virá como um ladrão. Que hora? Que hora? De dia ou de noite? Ladrão de noite. Já pensou se o ladrão me ligasse lá em casa e me dissesse assim: olha, meia-noite eu vou assaltar a tua casa, viu? Olha, se eu não ia ficar de plantão, chamar a polícia, chamar todo mundo. Ou não ia? Todo mundo ia ficar plantado. Mas o ladrão não avisa. Ele vem a hora que a gente está dormindo, desapercebido. E tem uma parábola que Jesus ensinou, irmão, que quando os homens dormem, o inimigo semeia joio. E nós não estamos em tempos de dormir. Amado do Senhor Jesus, não é tempo de dormir e deixar o inimigo semear joio na tua terra. Não é tempo de desarmar-se da vigilância, mas é tempo de estar atento a tudo que ouves e que vê. É tempo de estar vigiando com cuidado, porque esta terra é terra boa. O Senhor lançou aí uma semente e ela está frutificando. Mas não se engane, o inimigo também tenta jogar o joio, e o joio vai chegando na terra, e são ideias, e são novidades, e são coisas estranhas que parecem que é comum, para tirar a pureza da terra que Cristo purificou. E aí a Bíblia faz uma pergunta: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Que terra? Qual terra? Nessa aqui que nós pisamos? Não, nesta terra aqui. Jesus vai encontrar fé nessa terra aí? Você ainda vai estar esperando ainda? O joio que o inimigo está tentando jogar nessa terra não está tentando sufocar o trigo. Só precisamos do Espírito Santo. E o pior, irmão, o pior que naquela parábola, alguém disse assim: mestre, o senhor não quer que a gente arranque o joio? Acontece que o joio e o trigo é tão juntinho de uma coisa da outra, que as raízes parecem que se entrelaçam uma na outra. E Jesus disse assim: não deixa, porque se nós formos arrancar o joio agora, vai arrancar o trigo também, e não é tempo de colher o trigo. Então deixa. Daqui a pouco eu vou enviar os anjos do céu para recolher o meu trigo. Tem trigo aí? Tem trigo aí? Continue sendo trigo, porque falta pouco tempo para o trigo ser recolhido ao celeiro. Então mesmo o Senhor separará o joio do trigo, e lançará o joio no fogo e o trigo para o lugar preparado. Meus amados irmãos, e esse tempo está chegando. Quando nos afirmarem que a paz e segurança é a hora que ninguém está preocupado, né?
Você já percebeu que quando as coisas estão tudo bem, está todo mundo despreocupado com tudo e com todos? Quando as coisas estão tudo bem, eu quero mais aproveitar a vida, descansar, está tudo no lugar, não se preocupa com nada, está tudo bem. De repente, vem a destruição e se precipitará sobre eles, assim como as mulheres, ou como as dores do parto tomam uma mulher grávida, e de forma alguma encontrarão escape. Entretanto, vós, irmãos, não estáis vivendo nas trevas, para que esse dia, como se fosse de ladrão, vos ataque de surpresa. Pois é, às vezes nós estamos tão acostumados a ouvir que Jesus vai voltar, que às vezes pouco até se prega sobre isso, sobre a volta de Cristo para arrebatar a igreja. Se preocupamos com tantas coisas, talvez. Vocês podem ir para os rádios, para a televisão, fala-se muitas coisas, mas pouco sobre a volta de Jesus. A maioria fala das coisas que perecem, porque é isso que nos interessa. Sabe o que mais nós queremos? É casa boa, carro bom, bom salário, coisa boa, viajar, festa e não sei o quê. É isso que nós gostamos, ou não é? Claro, faz parte da natureza do homem. E isso é pecado? Não. Essas são as benesses que Deus deu aos homens. Tudo isso é importante. Mas foi exatamente isso que foi usado pelas Escrituras para dar um exemplo daquilo que a nossa natureza quer e daquilo que Deus quer. E aí a Bíblia diz assim como foi nos dias de Noé. Comiam-se, tem bastante festa por aí, bebiam-se, casaram-se, tem bastante casamento por aí, davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca. As pessoas estão tão preocupadas com as festas, com os casamentos, com as coisas, que Noé entrou na arca. Acho que eles estão percebendo que começou a chover. Noé entrou na arca, e aí que deram, é mais ou menos assim que vai acontecer nesta situação. Só quando a igreja de Cristo for arrebatada, que os crentes desaparecerem, é que as pessoas vão perceber que aconteceu alguma coisa, porque agora os homens estão correndo desesperados de um lado para o outro. Mas vós, amados, não sois da noite, sois do dia. Mas vós, amados, em vós está o Espírito de Deus, aquele que vos alerta todo o tempo a atentarem para a gloriosa volta de Jesus, atentarem para o arrebatamento da igreja de Cristo, porque o mundo será apanhado de surpresa, mas a igreja não vai ser apanhada de surpresa. A igreja não vive esperando um acontecimento que não tem conhecimento dele. A igreja está avisada desde o dia que Jesus ascendeu ao céu. Aqueles irmãos ouviram: varões, por que olhais para cima? Este mesmo Jesus que viste subir há de voltar outra vez. E João escreve no capítulo 14 que ele foi preparar o lugar. E se ele foi e vos preparar o lugar, então ele virá outra vez e vos levará para que aonde ele estiver esteja também a sua igreja. Portanto, meus amados irmãos, é importante nós nos lembrarmos disso. Todos sois filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite, muito menos das trevas. Assim, pois, não durmamos. Lembra dos homens que dormiram e alguém semeou o joio? Então, meu amado irmão, o que é o joio que estão tentando semear na sua vida, hein? O que é o
joio que estão tentando semear na sua vida, hein? Vamos abrir um pouquinho a Bíblia, aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, e o verso 18 e 19, só para ler uma coisa aqui com vocês. Capítulo 2 de 1 Tessalonicenses mesmo. Por isso, queríamos visitá-los. Eu, Paulo, quis vos saudar. Os irmãos estão achando o verso 18 aí? Por isso queríamos visitá-los. Eu, Paulo, quis vos saudar face a face, não somente uma vez, mas duas. Porém, o que aconteceu? Por favor, leia alto. Satanás impediu. Quem foi que impediu? Impediu quem? De fazer o quê? De visitar os irmãos. Já viu uma coisa dessa? Satanás impediu. E Deus permitiu esse impedimento, certamente. Quantas vezes você já foi impedido de fazer um propósito para Deus e não conseguiu fazer? Quantas vezes o inimigo tem tentado lançar esse jogo? E às vezes a gente não faz coisa por diferente, só tem uma dificuldade. Qual é esse impedimento aqui que Paulo teve? Sabe qual é? Prisão. Ele estava preso. Quando escreveu a carta, ele estava preso. E aí? Era uma prisão domiciliar, mas estava preso. Estava preso, não podia ir. E ele, em uma das suas cartas, assim: eu estou preso, mas todavia a palavra de Deus tem um livre acesso. A maioria das suas cartas, Paulo escreveu estando preso. Ele estava preso, mas a palavra de Deus ninguém consegue prender. E é por isso que ele escreve essa carta, dizendo: olha, eu não pude ir, mas as palavras do Senhor Jesus chegarão a vós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu amado irmão, se você for impedido de alguma forma, certamente Deus te abrirá uma outra porta, para que você não deixe que o inimigo se sobrepõe sobre a obra de Deus na sua vida. Levante-se, se esforce, que o Senhor te dará vitória. Levante-se, lute, que o Senhor fará prosperar o desejo do teu coração. Paulo está preso, Satanás não teve que ir, mas eu vou mandar uma carta para vocês, porque às vezes isto acontece. Todavia, olha a esperança de Paulo, verso 19: todavia, quando nosso Senhor Jesus retornar, quem será a nossa esperança, alegria ou coroa de glória diante dele? Ora, não sois vós? Com toda certeza, vós sois a nossa glória e a nossa grande alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não posso ir, mas não tem nada não. O nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar daqui a pouco. E quando o Senhor Jesus voltar, vocês serão testemunho que esta palavra surtiu o efeito necessário. É isso, meu amado irmão, é isso que nós deixamos que o Espírito de Deus faça na nossa vida, que a palavra de Deus se cumpra na nossa vida, de tal maneira que quando Ele voltar, Ele possa se alegrar pela sua igreja que guardou a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Meus amados, olhemos, por favor, capítulo 5, nesse versículo 11. Versículo 11. Eu quero ler com vocês o versículo 11, porque a hora passa muito rápido, só para ver como é que Paulo fala, para nós mantermos acesa a chama do Espírito Santo na vida de cada um de nós. O segredo, repito, o segredo de manter-se na presença de Cristo até a
só crente, não adianta ser crente há muito tempo, não adianta ter experiência, não adianta ter curso teológico, não adianta ser pastor, não adianta ser cantor, não adianta ser pregador, não adianta trabalhar não sei aonde, não sei aonde, porque eu faço isso, faço aquilo na igreja. Não resolve nada disso. O único meio de manter-se preparado para subir ao encontro de Jesus é manter a comunhão com o Espírito Santo. Sem Ele, nada vai acontecer. Nem crente velho, nem quem se acha sábio, nem quem pensa que é entendido, nem quem pensa que é formado, não interessa. Deus não está interessado nisso. Tudo isso é muito bom, tudo isso é muito maravilhoso e serve mesmo é para nós trabalharmos aqui enquanto estamos no mundo. Mas para subir ao encontro do Senhor, só com a presença do Espírito de Deus, só. Então, Paulo, ele diz aqui, a partir do verso 4 que nós lemos, do capítulo 5, versículo 4 em diante, Paulo já fala que devemos revestir de Cristo e vigiar. Revestir de Cristo e vigiar. Porque uma hora é um amigo lá no trabalho, outra hora é o marido, outra hora é a mulher, outra hora é o filho, outra hora é um crente, outra hora é uma irmã, outra hora não sei quem. Sempre alguém vai ter medinho de tentar jogar um joiozinho nesta terra. Não se preocupe, sempre terá alguém. Sempre. Agora, é preciso revestir-se de Cristo e vigiar. Desse verso 4 e 9, que nós já lemos, do verso 7 em diante, diz: pois os que dormem adormecem de noite, os que se embriagam também se embriagam de noite. Nós, no entanto, somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos designou para a ira, mas para sermos contemplados pela salvação por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 10: Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos nele. Ou seja, quer estejamos morridos ou estamos vivos, estamos esperando nele. Porque aquele que dorme no Senhor, dormiu na esperança de Cristo. Porque aí no mundo dizem que a esperança é a última que morre, mas aqui com Cristo a esperança não morre não. Lembra de José? Eu vou morrer, mas tem uma promessa de Deus para a minha vida. Quando vocês for para lá, levam meus ossos. Porque quem crê em Deus, irmão, não vive com esperança em morrer. É por isso que Paulo diz: nós os que ficarmos vivos ou que estamos vivos, porque já naquele tempo esperava era o arrebatamento, não morrer. E crente não espera a morte, crente espera a volta de Jesus. Por isso diz o verso 11: aconselhai-vos e encorajai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo. Agora vamos pensar o seguinte, a partir do versículo de número 15 em diante, que o tempo anda muito rápido. Acharam o verso 15? Amém. Olha só, algumas recomendações, mas eu vou voltar um pouquinho com vocês, eu vou ler esse verso todo, do 12 em diante. São as recomendações muito importantes. Leia comigo no verso 12 em diante. Caros irmãos, agora vos suplico que dedicais toda a consideração para com os que se esforçam no ministério, os quais nos lideram e aconselham no Senhor, e que os tenhais na mais alta estima, expressando o vosso amor e reconhecimento pela obra que realiza para convosco. Caminhai em paz uns com os outros. Irmãos, também vos exortamos
Aqui admoestais os sonolentos, sabe aqueles devagarzinho? Sabe aqueles crentes? Como vai? Aqueles que dormem, cochilam. Consoleis os desanimados. Conhece algum crente desanimado? Ajuda ele, irmão. Não desanima mais ele, não. Ai, irmão, eu não aguento mais, eu estou já desistindo. Eu também. Não deixa a chama do Espírito de Deus apagar na tua vida. Não deixa que a chama apague. E quando encontrar alguém com a chama apagando, ajuda. Assim, o fogo se mantém aceso. Irmão, fogo do Espírito Santo na vida do crente, irmão, não é viver pulando, não é viver cantando, não é viver falando língua estranha, não é ficar fazendo gritaria, não é orar que o mundo inteiro ouve. Isso não é fogo do Espírito Santo. Fogo do Espírito Santo é o fogo que mantém o crente afastado do pecado do mundo. Fogo do Espírito é que mantém o crente na esperança da volta de Jesus. Fogo do Espírito Santo não é brincadeira de fogo, irmão. Não, porque somos pentecostais, porque nós nascemos sob o fogo mesmo. Este é o fogo purificador do Espírito de Deus, que nos reveste de poder para enfrentar as trevas. Mas às vezes temos uma visão: pastor, não pode, isso tudo pode, é muito bonito. Acredite, não tem nenhum problema nisso, só não podemos confundir uma coisa com a outra. Não podemos, olha, tudo isso é importante, tudo isso faz parte da vida. Eu não sei nas Escrituras, onde é que há tanta gritaria como há, porque ele diz que é pentecostal. Não vejo nas Escrituras. Mas não tem problema também, isso não vai dizer que é pecado, que é errado, isso não tem nada a ver. Agora, nós não podemos confundir uma coisa com a outra. Poder de Deus não é grito. Poder de Deus não é nada disso que faz de ser. Poder de Deus, irmãos, é resistir ao pecado, é fugir da aparência do mal, é vencer, é ir contra o inimigo do mundo. Para isso que precisamos de poder. E o resto? O resto são cumprimentos de Deus na nossa vida. Falar língua estranha, isso é coisa extraordinária, mas não edifica ninguém. Falar língua estranha só edifica quem fala, porque quem ouve não sabe de nada. Agora, quer ver um crente cheio de poder de Deus? É se desviar do adultério, é se desviar do roubo, da cocaína, da cachaça, da mentira, da prostituição, do mundo. E isso é poder de Deus. Esse está cheio de poder. Então, às vezes, nós confundimos uma coisa com a outra. Escuta o que Paulo diz: irmãos, também vos exortamos que admoestai os sonolentos, consolei os desanimados, amparai os fracos, e sejais pacientes para com. Tem certeza? Por que você anda perdendo a paciência com alguns irmãos, então? Preserva o Espírito Santo na sua vida. Tenha paciência com todos, porque a Bíblia diz que na vossa paciência possuir as vossas almas, ou seja, tenha ela sob teu domínio. Porque depois crente não pode dizer se eu perdi a paciência, irmão. Evitai, verso 15, que ninguém retribua o mal com o mal. É assim? Deixa comigo, me aguarde. Pode deixar comigo que eu vou dar o troco certinho. Me aguarde. Isso não é comportamento de quem está cheio do Espírito Santo. Não é. Isso é comportamento de quem está querendo ficar crente, mas não conseguiu ainda. Não. Ninguém que espera Jesus retribui o mal com o mal. A Bíblia manda montar um abraço na cabeça do inimigo, irmão. Sabe o que é isso? É retribuir o mal com o bem.
mas encorajai que todos sejam bondosos um para com o outro. Isso aqui não é fácil, né? Está pensando que é fácil ser crente, irmão? Tá, né? Amar quem te ama é moleza. Escute, verso 16: conservai permanentemente a vossa alegria. Leia aí para mim esse verso aí nessa. Pois é. Ficai alegre sempre, é possível isso, irmão? Hã? Como é que fica, irmão? Alegre sempre. Como é que pode alguém estar preso com as cadeiras na canela, está alegre então? Como é que é isso? A presença do Espírito Santo na vida, a certeza de que Cristo está na minha vida, então eu estou regozijando sempre. Glória a Deus, aleluia. Mas o negócio está caindo, irmão. Não caiu na minha cabeça, olha. Não é assim que a gente fala? Alegrai-vos, alegrai-vos. Por quê? Por causa daquilo que está acontecendo? Não, por causa da vossa esperança, a esperança da vida eterna. Mas a gente arruma confusão por tudo. O ser humano arruma confusão por tudo nesta vida, gente. Mas não é isso que a Bíblia recomenda. Antes, sofrei o dano, está escrito. Ah, mas quem é que quer sofrer o dano? Tem alguém que quer? E tem o verso 17. O que diz aí? Orai constantemente, sem cessar. Ah, pastor, mas não estava vivendo de joelho, não é isso que a Bíblia está falando. A gente ora de joelho, ora sentado, ora deitado, ora andando, ora trabalhando, ora falando constantemente com Deus. Quem está falando constantemente com Deus não tem tempo de ofender ninguém, de falar mal de ninguém, mas a gente deixa de falar com Deus e para falar mal do outro. E enquanto isso, o fogo do Espírito Santo vai esfriando, porque o Espírito Santo não compactua dessas coisas. Aí nós entristecemos o Espírito de Deus que está em nós, cultivando a terra. Aí a Bíblia diz para mim: olha, quando ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Orai sem cessar. Dai graças a Deus em qualquer circunstância, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Dá graças a Deus em qualquer situação. É mole, não? Toda vez que a gente faz isso, o azeite aumenta da botija. E esse aumento do azeite preserva-nos para ir ao encontro do noivo. Quem aumenta o azeite na vida do crente é o Espírito Santo. Não apaguei, não leia aí, irmão. Verso 19. Não extingais o Espírito. O que é extinguir? Apagar. Apagou o fogo. Sabe aquele crente, ó? É fácil de você identificar qual é a temperatura espiritual que você vive. É fácil. É fácil. Qual é o seu relacionamento diário com Deus? Quanto do seu dia você passa falando com Deus? Quanto do seu dia você dedica para ler um pedacinho da palavra de Deus? Quanto do seu dia você tira um minutinho para falar com Deus em oração? Quanto do seu dia você agradece a Deus? Vai ver. Dá uma olhada hoje, a partir do seu período, da hora que você se levantou. Quanto foi que você conversou com Deus hoje? Já pensou? Aumentou de 11 ou diminuiu? Ah, pastor, não falei
falei nada, está igual ao outro. Significa dizer que se ontem me enganaram, hoje também. E o azeite, como é que está? Aí você encontra alguém jogando joio no seu terreno, você está despreparado para isso, e aí qualquer. É exatamente assim mesmo. É exatamente assim. Porque você devia dar um pouquinho de azeite a mais, mas a sua falta de contato com ele vai diminuir o azeite. Aí você vem para o culto, adora a Deus, lê a palavra de Deus, o azeite aumenta um pouquinho. Em vez de você continuar o azeite, você deixa acabar aquilo, aí você diminui. Ou seja, será que quando vier o Filho do Homem achará a fé na terra? Isso é uma questão pessoal, cada um deve medir o seu contato com Deus. Isso é muito pessoal. Por isso, não apagueis o Espírito, não expungais o fogo do Espírito de Deus na tua vida. Não desprezes a profecia. Não é não despreze os profetas. Não, é a profecia. Esta palavra é a palavra da profecia. Não despreze a profecia. Profeta às vezes precisa ser desprezado. Isso não é perigoso. Cuidado. Não despreze a profecia. Examinai tudo. Mas retém o que é bom. Irmão, pelo amor de Deus. Todo lixo que tem que jogar na tua terra, o que você faz com o lixo que joga no teu quintal? Acho que todo mundo que sabe o que é rastelo, né? Sabe, não sabe? Rastelo, quem não sabe, é aquele garfinho assim, ó, que a gente passa na terra, que é para tirar o lixo, não é? Aqueles que não prestam, para deixar a terra limpa, não é? Não é? Isso aqui é um rastelo. A gente passa na vida da gente isso aqui e tira tudo o lixo, a terra fica limpinha. Se alguém jogar lixo na tua terra, irmão, passa o rastelo, tira o lixo e joga fora. Por que vai ficar guardando o lixo dos outros? Aí porque fulano falou mal de mim, deve ser lixo, joga fora. Não, porque fulano falou mal, joga fora, é lixo. Não, fulano fez isso, joga fora, é lixo. A tua terra não é lugar de lixo. A tua terra é lugar de árvore que fez o Senhor para dar fruto. E não deixa ninguém jogar lixo na tua terra. Essa terra foi santificada pelo Senhor para dar fruto. Mas as pessoas vão jogando lixo. Ou não é assim? Fulano, se você souber o que o Fabiano falou com você, eu vou falar, mas não tem que falar. Isso é lixo. Joga fora. Mas aí, então conta aí. Ô Fabiano, Deus falou que você falou mal de mim, meu Deus. Você quer tudo isso, viu? Olha o lixo. Lixo guardado fermenta. E o que fermenta cria gás. E o que cria gás fede. Vai vendo. Ei, passa o rastelinho. Joga esse lixo fora. Joga fora. Não, mas vamos jogar mais, mas o rastelo não acabou não. Rastelo está duro, rastelo você não pode. Joga o lixo fora e deixa a terra produzir o fruto para a glória de Deus. Diz aqui, examine tudo e retém o que é bom. Afastai-vos de quê? Lê o 22 aí, irmão. Abstende-se, afaste de toda aparência do mal. Você vai indo assim, mas aí vem aquele irmão lá que gosta de falar da vida até
irmão, se puder, corta a rota, muda. Você muda de calçado e ainda vai no senhor assim, ó. Vai, senhor! Se tem uma coisa ruim ali, irmão, foge. Não deixa ninguém estragar a tua lavoura. Agora escute o que diz o versículo 23. Que o próprio Deus de paz vos santifique integralmente, que todo o vosso... Bom, vocês vejam que a santificação começou da onde? O Espírito é dentro ou fora? Então, a santificação não é eu que me santifico. Não. Quem me santifica é o Senhor. Então, por quê? Porque Deus, a palavra de Deus, é uma espada afiada de 2 gumes que entra até a divisão da alma e do Espírito. Porque lá ela é apta, é capaz para discernir todo o pensamento. Então, é lá que começam os efeitos da palavra de Deus. O mesmo Deus de paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito é a parte humana que se relaciona com Deus. Vossa alma é a parte do homem que se relaciona com o mundo de lá de fora, com as pessoas. É os sentidos do corpo. E o corpo, que é aonde se manifesta os frutos da alma. Sejam mantidos irrepreensível. Para quando? Para quando? O que é que tem que se manter irrepreensível? Então não é só o espírito. Não é só o espírito. Quer dizer que não é só a alma, não é só o coração, então. Esse negócio de Deus só quer o coração, não funciona direito. Que isso, irmão? Você só precisa ter um coração bom. E quem falou que o coração é bom? Se a Bíblia diz que é ruim. A Bíblia diz, ó, enganoso é o coração do homem. Quem é que eu conheço? Mas Deus vem nos santificando de dentro para fora, espírito, alma e corpo. E aí quando chega no corpo, nós produzimos os frutos dignos de arrependimento. E aí estamos preservados para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue sendo o ajudador da nossa vida, irmão. Porque Jesus está voltando. O tempo é chegado. E nós precisamos atentar com muito cuidado para isso. Por favor, vá medindo a temperatura espiritual, como é que vai aí. Quando você sente frio, o que você faz? Veste uma casaca, se aquece. E quando você sente calor? Aí desaquece tudo, se refresca todo. Agora, só fazer uma perguntinha aqui, que a hora já passou. Como é que está o homem espiritual? Ele está com frio ou com calor? Deveria, né? Como é que está o seu ser espiritual? Está bem aquecido? Ou você tem não estou sentindo nada, não? É bom sentir alguma coisa, porque Jesus está voltando e nós precisamos urgentemente deixar a temperatura subir um pouco. Até porque tem um povo de uma igreja chamada Igreja de Laodiceia, que vocês conhecem, que o anjo da igreja recebeu uma mensagem de Jesus dizendo o seguinte: oxalá vocês fossem quente ou
frio. Porque se você for quente, está na temperatura que eu preciso. Se você for frio, eu ainda posso te aquecer se você abrir a porta e eu entrar. Mas você não é nem uma coisa nem outra. Você é, meu irmão, já bebeu água morna? Quem já bebeu água morna? É bom ou ruim? Pois é, tem crente assim que é uma água morna. Não dá. Crente é água morna. Não é quente e nem é frio. Nem vive na igreja, o corpo de Cristo. Não estou falando de igreja, para parede. Corpo de Cristo, igreja que vai ser arrebatada. Nem vive na igreja e nem vive no mundo. É mais ou menos. Final de semana ele é crente. Durante a semana Deus é que sabe. Mas como é morno, o que vai acontecer? Como é que é? Vomitante. Isso é ruim. E olha, que vômito é ruim. O vômito significa, mais ou menos, só para você não ter uma ideia da seriedade da palavra de Deus. Olha bem, vamos ter só uma mentalidade um pouquinho rápido, que o tempo já foi. A igreja é o corpo de Cristo. Sim ou não? Significa dizer que as entranhas desse corpo é tudo espiritual, sim ou não? Agora imagine vocês que nesse corpo entrou um corpo estranho e tem que ser jogado fora. Lembra da parábola? Lembra da parábola da ceia? Do banquete? Que o mestre diz assim: olha, vai pelas ruas e valados e tragam cegos, paralíticos, mancos, aleijados, e tragam para que a festa se enche. E aí trouxeram e encheu. Aí quando o dono da festa chegou e começou a ver os seus convidados, aí olhou alguém assim, mais ou menos aquele crente morno. Ele chegou e olhou aqui para um indivíduo lá na mesa e disse: aí, ô moço, a sua roupa não está adequada para essas festas. Como é que você entrou aqui? É mais ou menos assim: um corpo estranho entrou no corpo de Cristo, na igreja. O corpo de Cristo é santo, não aceita. Aí tem que lançar fora. É mais ou menos o que aconteceu na parábola. Atai de mãos e pés e lançai no fogo. Não, lançai fora. Porque no corpo de Cristo não cabe corpo estranho. Por isso é que Paulo faz uma lista dessas aos irmãos de Tessalônica. Olha, para que vocês mantenham a esperança na vinda de Jesus, segue esses passos. E se você pegar todos os versos que lemos, você vê que a gente termina lendo os versos dizendo o seguinte: que está preparado para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude e o Espírito Santo nos dê força para esperar mais um pouquinho só, porque diz a Bíblia, mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Amém? Vamos ficar em pé, meus irmãos? Quantos precisam de oração? Eu e a minha casa também precisamos de oração. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus.